Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje apresenta-nos o relato da reação de dois discípulos que, saindo de Jerusalém, estavam a regressar para a sua região, Emaús, e tristes, porque parecia que o Senhor não teria ressuscitado a seus olhos. E de repente Jesus apareceu-lhes no meio, ao longo do caminho, e lhes recordou que efetivamente era preciso que o Filho do Homem passasse por tudo isso, que ele teria de morrer e que ao terceiro dia devia ressuscitar. E ao longo da caminhada Jesus quis ir para um outro caminho. E, entretanto, os discípulos insistiram com ele para que ficasse com eles, porque estava à noite. E já à mesa, ao partir do pão, os discípulos abriam-se-lhes os olhos da fé para compreender plenamente o mistério da ressurreição de Jesus. Deram conta que, na verdade, afinal, ao longo do caminho estavam a falar com Jesus, estavam a falar com o Senhor. E, pasmados, diziam um para o outro: não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava o sentido das Escrituras. Esse relato da aparição de Jesus a esses discípulos denota, mais uma vez, que, na verdade, o Senhor, depois da sua ressurreição, ele continuou a influenciar a vida dos seus discípulos, de todos aqueles que chegavam perto de si. Porque nós, antes da sua paixão, morte e ressurreição, vimos os milagres que ele fazia, as ações portentosas que ele realizava na vida de todos aqueles que vinham ao seu encontro. Hoje, a aparição nos sugere que Jesus, na verdade, é a plenitude. Em Jesus se realiza a plenitude da revelação da vontade de Deus, de tal sorte que nós somos chamados a fazer o nosso exame de consciência. Como é que tem sido a nossa relação com Jesus? Porque, na verdade, estes discípulos estavam tristes, é porque, de certa forma, estavam um pouquinho distantes de Jesus, estavam na escuridão, estavam nas trevas. E assim que se deram conta de que era o Senhor, era Jesus que falava com eles, eles ficaram completamente radiantes de alegria. Porque quando há um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, há uma mudança no semblante, há uma mudança no sentido da própria vida. E esses discípulos que não sabiam que Jesus estava com eles, enquanto não souberam disso, estavam tristes. E às vezes os cristãos também nós andamos assim, distraídos, cabisbaixos, pensando que as ações portentosas de Deus, de Jesus, só se realizaram no passado. E que nos dias de hoje talvez não ocorram essas ações portentosas. E nos esquecemos da presença de Jesus, quer nas Escrituras e de modo mais eloquente no sacramento da Eucaristia. Cada missa é uma possibilidade de encontro pessoal com Jesus. Cada missa é uma oportunidade de nós vermos Jesus, de tocar Jesus. É certo que isso deve pressupor mais fé, mais fidelidade ao Senhor. Porque há mais coisas que não se compreendem simplesmente com os olhos da razão, mas é preciso ter os olhos da fé para compreender e para chegar à compreensão desses grandes mistérios. E foi justamente o que aconteceu com Cleófas e o seu companheiro, que a partir do mistério
deram conta que era Jesus que estava aí. Daí que é importante que nós consideremos agora diante do Senhor como é que tem sido a nossa vida no dia a dia. Como é que eu interpreto a utilidade dos sacramentos para a minha própria conversão, para a minha própria realização enquanto cristão. Porque, na verdade, como Jesus disse a esses 2 discípulos, nós muitas vezes somos lentos para compreender as coisas de Deus. Tardamos. Temos até mais facilidade de compreender as outras coisas. Mas quando tratamos das coisas de Deus, nós fazemos como que ouvidos de mercador. Por isso, São Leão Magno recorda que os corações daqueles 2 homens foram iluminados por ele, receberam o chamamento da fé e converteram-se de tíbios em ardentes quando o Senhor lhes abriu os sentidos das Escrituras. Na fração do pão, quando estavam sentados com ele à mesa, também se lhes abriram os olhos e tiveram a felicidade imensa de poder contemplar a sua natureza glorificada. Vamos, pois, pedir a Jesus, por intercessão de sua Santa Mãe, que nos conceda a graça de o reconhecermos na Santa Missa, de reconhecermos Jesus nos sacramentos, sobretudo na confissão, que de reconhecermos Jesus na sua palavra, na palavra que é pregada, e que possamos progredir de fé em fé, para nos configurarmos cada vez mais a Ele, que para nós é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.